Uriel, os Estados Unidos acusaram a China de enviar balões não autorizados para o espaço aéreo deles. Agora, a China afirma que os Estados Unidos vêm fazendo a mesma coisa frequentemente. Então, a minha pergunta é comum esse tipo de espionagem? Bom dia a todos. Na verdade, é mais comum do que a gente imagina. Esse é um daqueles casos no qual a gente fica sabendo quando acontece. A China, como vocês disseram agora, ela acusou os Estados Unidos de enviar 10 balões também ao longo dos últimos meses, desde janeiro de 2022. E existem algumas regras internacionais, como, por exemplo, que todo Estado ele tem a soberania do território. Quando a gente olha, por exemplo, para o território marítimo, ele tem lá 22 quilômetros de soberania naquele território da costa. Em relação à aviação, isso também está aí mais ou menos definido, né? Que chega aí a uma altura de mais ou menos 13, 14 quilômetros acima do solo, mas esses balões, eles acabam voando ali numa altitude muito maior, então não está muito bem regulamentado. E aí que se torna sensível tudo, né? A gente está passando por um momento de tensões. Muito tem se falado desde a guerra da Ucrânia sobre, por exemplo, a volta ou até que uma guerra fria nunca acabou. Eu, em partes, concordo com isso, mas acredito que se existe ainda uma nova guerra fria, isso está acontecendo não entre Rússia e Estados Unidos, mas sim entre China e Estados Unidos, porque tem aí as duas maiores potências mundiais brigando para ver quem que vai ser o chefão aí desse novo século. Eu queria entender, Uriel, o seguinte, a gente está falando aí sobre objetos que foram abatidos, né, de um país abatido por outro país. Existem leis internacionais que falam sobre isso, né? Exato. Os países eles têm soberania em relação aos territórios. Então, assim, o normal que seja feito é que se tente algum tipo de contato antes para você tentar entender de onde está vindo aquele objeto, de qual país, e perguntar quais são as intenções dele, porque não dá para simplesmente Antes de qualquer ação. Entrar. E aí, quando isso não acontece, aí o que se tem a fazer é abater. E nesse caso, até mesmo a China entende que não houve nenhuma quebra da legislação internacional quando os Estados Unidos abateu. Tanto é que em uma das declarações foi dito que esse tipo de atitude vai contra as práticas internacionais, mas não contra a legislação internacional. Ou seja, deixa o clima um pouco menos amistoso, mas não é que é contra a lei internacional. Não. Entendi. Uriel, agora a minha questão que fica diante de tudo que a gente conversou aqui tem essa tensão clara, Estados Unidos-China. Na sua opinião, pela sua experiência, qual a melhor posição do Brasil nesse momento? Bom, eu acredito que a mesma posição que está sendo adotada em relação a outros conflitos, que é a posição de mediação. O presidente Lula acabou de voltar dessa viagem dos Estados Unidos, não quis se envolver, não quis enviar armamentos para a Ucrânia e disse que o papel do Brasil deve ser esse, de tentar pacificar, resolver. E eu acredito que aí não seria diferente. A China, como principal parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos também está ali entre os principais parceiros. Seria aí até uma oportunidade para o Brasil de tentar buscar um protagonismo nessa história toda e mediar para resolver.